Graça e paz, boa noite para vocês. Estamos começando mais uma live da nossa leitura bíblica 2026. E eu já estou aqui com a minha Bíblia. Tá aqui, minha Bíblia Sagrada. Hoje eu vou estar usando uma Bíblia que é edição contemporânea da editora Vida e traduzida por João Ferreira de Almeida. Uma Bíblia que eu gosto muito e, como eu sempre digo aqui, qual Bíblia você vai ler? Você vai ler a Bíblia que você tem aí na sua casa, tá bom? Para você que não sabe, nós estamos num projeto, de leitura bíblica no ano de 2026, que começamos dia 5, e nós vamos, durante esses próximos dias, esses próximos meses, fazer a leitura completa da Bíblia. E qual que é o propósito? Nós dedicarmos 45 minutos, gente, é muito pouco, 45 minutos do nosso dia. 45 minutos da nossa noite. Nós sempre vamos começar mais ou menos agora às 11 horas da noite. Eu quero ver se amanhã eu começo mais cedo. Hoje não foi possível. Eu cheguei agora há pouco de um culto que eu estava pregando e por isso não foi possível começar mais cedo. Mas nós vamos estar lendo intercalado, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, e dedicar também um tempo ao livro de Salmos e depois Provérbios. Nós vamos fazer nessa dinâmica. E eu quero convidar vocês para estar com a gente durante esses dias, para a gente fazer a leitura da Bíblia, tá bom? Tenho certeza que vai ser muito especial, tenho certeza que vai ser muito bom e você precisa estar participando também com a gente desse propósito. Amém? Essa live vai ficar salva, você pode assistir ela depois, sem nenhum problema. E antes de começarmos a leitura, eu queria que a gente orasse. Nós vamos orar agora e agradecer a Deus, por mais uma oportunidade de ler a sua palavra. Deus, obrigado por esse instante onde nós estamos aqui nesse propósito de leitura bíblica, e o desejo do nosso coração, ó Pai, é aprender com a Tua palavra. Que a Tua palavra possa ser lâmpada para os nossos pés. Que possamos encontrar conforto na presença do Espírito Santo através da Tua palavra. Que possamos encontrar direção para a nossa vida e entendermos que somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai. Esteja conosco, abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Então você já pode enviar essa live aí para mais pessoas, para convidar mais pessoas a estar com a gente nesse momento aqui de leitura da palavra de Deus. Lembrando que vai ficar salvo, depois você pode comentar, depois você pode compartilhar com mais pessoas também. Enfim, eu tenho certeza que vai ser um momento muito importante na sua vida, você fazer a leitura da Bíblia durante esse ano de 2026. Anote aí, nós vamos ler agora Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Pega a sua Bíblia ou o seu celular que você tem Bíblia e vamos começar a leitura de hoje. Mateus capítulo 6. Guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Portanto, quando deres esmola,
não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Olha que mensagem, hein? A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a via mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos?
Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos dizendo que comeremos, que beberemos ou com o que nós vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olha que lindo isso daqui, hein? Olha que incrível. Você que está chegando agora, nós estamos lendo a Bíblia em 2026 e eu acabei de ler aqui agora o capítulo 6 do livro de Mateus, e hoje nós vamos ler mais alguns capítulos aqui de Mateus, depois vamos retornar lá para Gênesis, depois vamos em Salmos. Então nós vamos fazer uma leitura bem dinâmica. E um versículo tão conhecido, né? Que a gente sempre fala, e tá aqui, ó, Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Tá aqui, ó, na palavra de Deus, para mim e para você ser edificado com essa palavra. Capítulo 7. Pega a sua Bíblia e vamos juntos. Propósito, 45 minutos por dia, que a gente vai dedicar um tempo à leitura da Bíblia. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, hão de vos medir. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebe a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos estraçalhem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e o espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos o que a encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos.
Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa parte aqui é forte, né? Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, aqui já é melhor, né? Será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Concluindo Jesus de proferir estas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque eles as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha que bacana isso daqui, né? Olha como que termina o capítulo 7 do livro de Mateus. Porque aonde nós estávamos lendo aqui, o capítulo 5, que nós lemos ontem, que fala sobre as bem-aventuranças, Jesus ele vai ao monte, ele se assenta e começa a falar para os discípulos e para aquelas multidões. E aí ele fala de todo o contexto da época, fala sobre o cumprimento da lei, fala sobre o discípulo ser sal da terra e luz do mundo, fala sobre o adultério, sobre o divórcio, fala sobre a prática da justiça do homem, fala sobre o amor aos inimigos, fala sobre a oração que tem que ser de modelo, fala sobre o jejum, fala pra gente, ensina, né, para não servir a dois senhores. Fala sobre pra gente não andar ansioso. Fala que tem dois caminhos, da porta larga, da porta estreita. Fala sobre os falsos profetas, né? E aí depois que ele conclui todo esse texto, todo esse sermão aqui, porque o sermão da montanha não é só no capítulo 5. Ele é o capítulo 5, 6, 7. E aí quando ele conclui, ele termina essas palavras, a Bíblia diz que as multidões se admiraram da sua doutrina. Por isso que Jesus é maravilhoso, né? Porque ele ensinava com autoridade. E essa autoridade foi dada por Deus. E não como os escribas, né? Que ensinavam para aparecer. A Bíblia é magnífica mesmo, né? Vamos continuar. Vamos ler o capítulo 8 de Mateus agora. Descendo ele do monte, ou seja, depois que ele terminou tudo isso, descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. Então aquela multidão que estava ali assentada escutando, uma parte ali, uma grande multidão, a Bíblia diz que seguiu Jesus. E então veio um leproso e o adorou dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, então não o digas a ninguém, mas vai. Mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, para lhes servir de testemunho. Tendo Jesus
Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou dele um centurião implorando. Olha só, já é o segundo. Jesus dá o sermão e aí primeiro vem um leproso. E agora o centurião de Cafarnaum, implorando para ele: Senhor, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber sob o meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará são. Pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. Diga ao meu criado: faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, gente, esse testemunho aqui é forte, né? Ouvindo isto, admirou-se Jesus. Jesus admirou da fé daquele centurião e disse aos que o seguiam, ou seja, ele disse para quem estava seguindo ele. Ele não disse para o centurião: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Por todo o caminho que Jesus já tinha andado, ele não tinha encontrado alguém com tamanha fé quanto a daquele centurião. Versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha, até arrepio. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai e seja forte, conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado ficou são. Gente, foi na mesma hora, no mesmo instante. Então ele desce do monte depois do sermão, ele cura o leproso, cura o criado do centurião e agora ele vai curar a sogra de Pedro. Versículo 14. Depois de tudo isso, Jesus fazendo, a obra. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste que estava de cama e com febre, e tocou-lhe a mão. A febre a deixou, ela se levantou e o servia. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou a todos os enfermos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores, levou as nossas doenças. Jesus foi procurar a sogra de Pedro, que estava com febre. E aí começou a chegar endemoniado e ele começou a expulsar os demônios. Por isso que a gente tem que estar preparado. Às vezes você é chamado para ir no hospital fazer uma oração para alguém, e lá no quarto ao lado você precisa ir lá expulsar um demônio de uma pessoa, ou orar também para cura, para bênção. A gente tem que estar preparado como Jesus sempre esteve. Versículo 18. Vendo Jesus em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado do lago. Então um escriba aproximou-se dele e disse: Mestre, aonde quer que fores, eu também te seguirei. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, lhe disse: segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Jesus também tinha uma resposta afiada, a ponta da língua. Gente, não dá para a gente explicar aqui tudo. A vontade é de ler a Bíblia e ir falando, ir testemunhando das maravilhas de Deus. Mas aquilo que eu senti mais à vontade, eu vou comentando aqui com vocês. Mas o intuito nosso é de ler essa palavra e, lógico, a gente vai sendo enriquecido com tantas maravilhas, E os 4 evangelhos nós vamos ver muito isso, os milagres de Jesus. Versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade,
de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo eles chegado do outro lado da margem, à terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Vindos dos sepulcros, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. De repente gritaram: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não distante deles, uma manada de porcos. Os demônios lhe rogaram, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Ele, Jesus, lhes disse: Ide, vá. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e toda aquela manada de porcos se precipitou ao mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram que se retirasse da terra deles. Uma hora Jesus está na casa de alguém, na casa da sogra de Pedro, expulsando demônios. Outra hora ele já está na porta de uma cidade, expulsando também os demônios de 2 endemoniados que estavam ali. Jesus, ele entendia que não importa o lugar, no meio disso ele acalma uma tempestade. Ele acalma o vento, que os discípulos ficam admirados. Mas volto lá atrás dizendo o que termina o capítulo 7. Ele ensinava como quem tem autoridade. E sabe o que eu acho incrível? Que a Bíblia fala que em teu nome, no nome de Jesus, nós faremos muito mais coisas. Por quê? Porque é na autoridade do nome de Jesus, e é o que Jesus tinha. Não importava o lugar. Se estava propício para a manifestação da glória de Deus, debaixo da autoridade que ele tinha, Jesus ia e fazia, realizava os milagres, expulsava os demônios, curava as doenças, curava os doentes, na verdade, acalmava a tempestade e fazia cumprir o que diz as profecias de Isaías. Glória a Deus por isso. Então, por hoje, Mateus é só isso. Então, hoje nós lemos o capítulo 6, 7 e 8 de Mateus. Agora eu quero te convidar para a gente voltar e ler lá em Gênesis. Abra a sua Bíblia em Gênesis, aí agora, porque nós vamos ler hoje Gênesis capítulo 4. Ontem nós lemos o 3. Isto. Então hoje nós vamos ler o capítulo 4 de Gênesis, nós vamos ler o capítulo 5 e o capítulo 6. Nossa, hoje o tempo está passando mais rápido. Olha só, capítulo 4 do livro de Gênesis. Lembrando mais uma vez, para você que está chegando agora, você que está acompanhando, nós estamos fazendo a leitura da Bíblia, 45 minutos da nossa noite. A nossa leitura é uma leitura dinâmica, onde nós lemos um pouco do Novo Testamento, um pouco do Antigo Testamento, e daqui a pouquinho nós vamos ler o livro de Salmos. Quando acabarmos Salmos, nós vamos ler o livro de Provérbios, no meio do Novo e do Velho Testamento. Capítulo 4 do livro de Gênesis. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve a Abel,
seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que te ira e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Disse-lhe Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és desde a terra que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior o meu castigo do que eu possa suportar. Hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho, Enoque. A Enoque nasceu Irad, e Irad gerou a Meujael. E Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Olha onde está a harpa aqui na Bíblia. Bem antes de Davi. Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Tomou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5 do livro de Gênesis. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Olha novamente, aquilo que a gente tinha lido capítulos anteriores do livro de Gênesis, quando fala que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, capítulo 1, versículo 26. Eu disse isso aqui no primeiro dia, quando nós estávamos lendo, que para mim é um dos versículos mais preciosos da Bíblia, quando Deus faz o homem à imagem e semelhança dele. E aqui no versículo 1 do capítulo 5, novamente Deus confirmando isso. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de homem
no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias que Adão viveu no 930 anos e morreu. Viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. Viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. Viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. Viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. Viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. Difícil de falar, hein? Maalalel. Viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. Viveu Maalalel 65 anos e gerou Jared. Viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. Viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. Viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. Gente, vocês perceberam que enquanto nós estamos lendo aqui a geração, Enoque foi o único que a Bíblia enfatiza. Andou Enoque com Deus. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui dá uma mensagem para a gente falar sobre isso aqui, só que nós não vamos falar sobre isso aqui agora. Versículo 23. Foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Gente, Deus tomou Enoque para si. Viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. Viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Aqui vocês sabem que Matusalém foi o homem mais velho da Bíblia até a sua morte, 969 anos. Viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou de Noé, dizendo: Estes nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Olha a promessa aqui na vida de Noé. Viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Sabe um outro detalhe que eu vejo aqui também? Todas as gerações aqui que a Bíblia vai falando de Adão, Adão morreu com 930 anos. Dos seus filhos e descendentes, todos morreram abaixo da idade que Adão teve. Uns morreu com 917 anos, uns morreu com 905 anos, Adão morreu com 930 anos. Mas quando a Bíblia fala que de Enoque andou com Deus, a descendência dele viveu mais do que Adão. E dentro da descendência de Enoque vem Noé, aquele que seria escolhido por Deus para libertar o povo da maldição da terra. E na verdade, você sabe que depois dessa história, quem era o povo que Deus queria libertar da maldição da terra? A família de Noé, por conta do dilúvio. E amanhã
nós vamos ler essa história do dilúvio. Capítulo 6 de Gênesis vai ser amanhã. Combinado? Agora vamos para o livro de Salmos. Salmos, abra no capítulo 11. Eu já disse, Salmos não tem capítulo, certo? Mas, por costumes, por ficar mais fácil, a gente fala capítulo. Mas é Salmo de número 10. Então, hoje nós lemos Mateus, nós lemos agora Gênesis, vamos ler os próximos minutos, nós vamos ler o livro de Salmos 11. Salmos 11. Nós vamos ler o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. Rapidinho, a gente ora encerrando a nossa live de hoje. Convide mais pessoas, envie para mais gente. Amanhã nós estaremos aqui 15 para as 11 da noite. Salmos 11. No Senhor me refugio. Como, pois, dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Pois olha, os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se transtornam. O que podes fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos do homem. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre. Um vento escaldante será a sua porção. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. O Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto estará voltado para quem? Para os retos. Salmos 12. Salva-nos, Senhor, pois faltam os homens piedosos. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e o coração fingido. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em segurança quem por ela suspira. As palavras do Senhor são puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, ó Senhor, desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda a parte, quando o que é vil é honrado entre os filhos dos homens. Salmo 13. Até quando, ó Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta para mim e ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina-me os olhos para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas confio no teu constante amor. Na tua salvação meu coração se alegra. Cantarei ao Senhor, pois me tem feito muito bem. Salmo 14. Diz o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e busque a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um.
Acaso não têm conhecimento os obreiros da iniquidade que comem o meu povo como se comessem pão e não invocam o Senhor? Ali estão em grande pavor, pois Deus está na geração dos justos. Vós, obreiros da iniquidade, frustrai o conselho dos pobres, mas o Senhor é o seu refúgio. Ó, que de Sião viesse a salvação de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Capítulo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e do coração fala a verdade. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz essas coisas nunca será abalado. Vamos ler o 16 também? Guarda-me, ó Deus. Gosto muito desse Salmo 16, viu? Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Quanto aos santos que estão na terra, são eles os ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores daqueles que correm após outros deuses se multiplicarão. Não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes os meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o sustentáculo da minha sorte. As linhas me caíram em lugares deliciosos, certamente me coube uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselha. Até de noite o meu coração me ensina. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha mão direita e não serei abalado. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha língua. Também a minha carne repousará segura, porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver a vereda da vida na tua presença, me encherás de alegria com delícias perpétuas à tua direita. Glória a Deus! Então hoje nós encerramos mais um dia dos nossos minutos aqui de leitura da Palavra de Deus, agora 10 para meia-noite. Lembrando, nós lemos um pouco do capítulo do livro de Mateus, do Novo Testamento, um pouco do Antigo Testamento, do livro de Gênesis, e dedicamos o nosso final ao livro de Salmos, e hoje nós lemos Salmos 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Amanhã estaremos de volta, 15 para as 11 da noite, e eu te espero aqui novamente. Convide mais pessoas para estar aqui com a gente amanhã, para a gente continuar a nossa leitura bíblica. 15 para as 11 da noite. Se eu não entrar 15 para as 11, 11 horas estarei aqui, mas farei o possível. Conto com vocês, venha participar com a gente da leitura bíblica de 2026. O nosso propósito é esse, 45 minutos de leitura da palavra, que nós vamos ler a Bíblia toda em 2026, por menos tempo que você imagina, e você vai ver. Deus, obrigado por esse instante, eu te agradeço por esse momento onde nós dedicamos parte do nosso tempo à leitura da tua palavra. Que Deus possa estar abençoando a cada um que participou dessa live, que o Espírito Santo possa estar nos inspirando, nos motivando a ler a sua palavra, e que essa palavra, que é viva, que é eficaz, possa entrar em nosso coração, possa entrar em nossa mente
e possamos adquirir esse conhecimento para nos fortalecermos na nossa caminhada, na nossa fé cristã. Em nome de Jesus, fica com cada um de nós, que cada um possa repousar, descansar em paz e ter uma noite de paz, de alegria e de descanso em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe vocês e espero vocês aqui amanhã, dia 8 de janeiro, nos nossos 45 minutos de leitura da Palavra de Deus. Valeu, até amanhã.